Você já se perguntou, por que eu sinto tanta ansiedade? Por que a minha cabeça não para? O que tem de errado comigo? Por que eu não sou como os outros? Muitas vezes sentimos como se carregássemos um segredo sujo. Parece que todo mundo está vivendo uma vida valorosa, menos a gente. Mas será que isso é verdade? Será que só nós estamos com essa guerra interna? Na verdade, o sofrimento ele é universal, né? Ele faz parte da natureza humana. Durante a nossa vida, nós vamos sentir variadas sensações, emoções, sejam elas alegria, contentamento, tristeza, mágoa, raiva, desconforto. Tudo isso faz parte da experiência de ser humano, porque no final das contas, ser humano é sentir e essencialmente vamos sentir diversas coisas, inclusive sentimentos que vão nos levar, nos remeter à dor e ao sofrimento. Isso acontece porque, diferente de outros animais, nós não precisamos de que o evento estressor, o evento doloroso, ele esteja acontecendo no presente para que a gente possa sentir um desconforto, né, ou sofrimento. Na verdade, se eu disser uma palavra, como por exemplo, vergonha, é possível que você consiga ter memórias ou lembranças de situações em que você sentiu essa emoção. Ou seja, uma simples palavra pode te trazer ali um monte de recordações e emoções associadas. Se eu disser a palavra guarda-chuva, apesar do guarda-chuva não estar aqui presente nesse vídeo, é muito comum que você consiga elaborar essa imagem mental na sua mente. Para trazer um exemplo, né, para ficar um pouquinho mais claro, vamos imaginar como se vocês estivessem passando por um processo de luto, né? Vocês estão enlutados, né, sofrendo a perda de alguém querido, e vocês decidem fazer uma viagem para conseguir relaxar, se afastar um pouquinho do ambiente, né, de onde você mora, e você vai para uma praia linda, né, uma praia belíssima, e você está nessa praia, deitado numa rede, tomando água de coco e vendo o pôr do sol. Essa cena parece maravilhosa, né? Você tá ali vendo aquele pôr do sol, que é ali um estímulo que talvez vai te trazer muitas emoções positivas. Só que, na verdade, nosso cérebro é muito mais complexo. Pode ser que naquela cena, ouvindo o barulho das ondas, sentindo o ventinho balançando o seu cabelo, você de repente olha para aquela imagem linda do pôr do sol e comece a sentir uma emoção de tristeza, de saudade, você tenha lembranças, você pense naquela pessoa, apesar da pessoa não estar presente. E eu acho que esse é o elemento interessante aqui que vai diferenciar o sofrimento humano do sofrimento de outras espécies, por exemplo. Essa nossa capacidade de relacionar estímulos talvez neutros ou até positivos com outras experiências passadas faz com que a gente tenha o sofrimento em muitos momentos que na verdade talvez a gente não deveria tê-los, né? Porque se eu tô em casa, por exemplo, num domingo à noite, vendo TV, e eu não consigo nem me concentrar na TV que eu tô assistindo porque eu tô pensando no passado ou planejando o futuro, né? Isso vai, obviamente, me trazer uma capacidade maior de ter essas experiências, né, de angústia. Porque nossa mente está o tempo todo associando o presente, aquilo que a gente está vivendo, com outras situações, seja aquelas que aconteceram no passado ou aquelas que ainda irão acontecer. Diante dessas experiências, como é o exemplo da experiência de você estar ali assistindo TV e começar a ter uma lembrança negativa passada, a primeira reação da pessoa geralmente é fugir, é tentar se distrair, é tentar se anestesiar, seja com bebida, com comida, até com trabalho em excesso, qualquer coisa que afaste aquela sensação. Esse engajamento em estratégias de fuga não funciona, porque na verdade essas formas da gente tentar evitar é o que intensifica ainda mais o sofrimento. Vamos pensar aqui no exemplo que é bem clássico. Digamos que eu falo para você: não pense na banana amarela, tá? Não pense na banana amarela. Se eu trouxer para você essa fala, a primeira imagem que o seu cérebro vai criar é de uma banana amarela, porque até para evitar algo a gente precisa trazer aquela imagem, aquele elemento ali para nossa consciência. Então essas estratégias de fuga, por mais que elas possam parecer interessantes, né, até positivas a curto prazo, na verdade elas vão só estender o nosso processo de sofrimento. Parece que quanto mais nós lutamos, né, contra um pensamento, um sentimento, mais ele cresce. E no fim, a gente acaba, né, fazendo com que a nossa vida ela seja baseada em estratégias de fuga, de controle, o que só acaba aumentando o sofrimento inicial. E cabe aqui uma distinção importante. No livro Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, o autor, Stephen Hayes, ele vai trazer uma diferenciação entre a dor da presença e a dor da ausência. O que seria a dor da presença? Imagina que a dor da presença é a dor original. Pode ser, por exemplo, a memória que você teve negativa lá enquanto assistia TV,
Pode ser a sensação de ansiedade que você tem quando está numa situação social, se você tem ansiedade social, ou, por exemplo, pode ser uma sensação de taquicardia, se você está ali vivenciando um processo de pânico, né? Essas seriam as dores originais, né? Seriam ali o sofrimento primário. E aí o autor vai trazer que quanto mais a gente se engaja em comportamentos para fugir dessa dor original, a gente começa a introduzir na nossa vida um monte de dor secundária, que seriam a dor da ausência. Imagina só, vamos pensar aqui no exemplo mais prático. Digamos que uma pessoa ela tem ansiedade social, ela tem essa dor inicial aqui, que é a dor da presença. E por conta dessa dor primária, ela começa a se engajar em um monte de estratégia de evitação. Ela não fala mais com os amigos, decide não responder mais as mensagens, os convites para sair, ela recusa propostas de trabalho, ela deixa de fazer suas atividades de lazer, ou seja, para fugir disso, ela começa a criar uma série de dores aqui, que são as dores secundárias e essas dores que são associadas à dor da ausência, que é aquela dor que a gente sente quando a gente começa a empobrecer a nossa vida de coisas positivas e valorosas para nós, para tentar fugir de uma dor inicial. E agora você se pergunta, se não é fugir da dor, o que devemos fazer? Como devemos lidar com tudo isso? Essa é uma pergunta muito importante e é por conta dela que eu decidi fazer essa série de vídeos no canal baseado no livro Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, do Steven Hayes. Nesse livro, o autor vai nos avisar que não adianta fugir da dor, que na verdade o caminho é outro, é seguir em frente e mudar a nossa postura e a nossa relação com o sofrimento. Chegamos agora no final do nosso vídeo e eu vou resumir para vocês o conteúdo do primeiro capítulo, onde nós temos que a dor é inevitável, ela faz parte da condição humana. 2, toda vez que a gente se engaja em comportamentos de evitação para tentar fugir da dor primária, a gente vai agregando na nossa vida um monte de outros tipos de dor. E terceiro, quanto mais a gente foge da dor, mais a nossa vida encolhe. Então, a saída talvez não seja eliminar a dor, mas aprender a caminhar com ela enquanto a gente vai construindo essa tal vida significativa. Se você gostou desse assunto, tem mais interesse em conhecer como lidar com a dor e com o sofrimento, acompanhe essa série de vídeos comigo, que nós vamos conversar sobre as ideias principais dessa obra de Reis. Até mais!